meus amigos. Eu sou Alexandre Costa, em Personagens da Bíblia de A a Z. E o nosso personagem da Bíblia é Lázaro, nome do hebraico que significa aquele que Deus ajuda. Lázaro, meus amigos, era irmão de Marta e Maria. Eles viviam em Betânia, uma aldeia localizada a 3 quilômetros de Jerusalém. Aparentemente, Jesus se hospedava frequentemente na casa deles quando ia a Jerusalém. Jesus também tinha uma profunda afeição pelos 3 irmãos e os amava. João capítulo 11, versículo 5. Jesus chamou Lázaro de o nosso amigo. João capítulo 11, versículo 11, indicando sua amizade não apenas com ele, mas também com os seus discípulos. Curiosamente, Lázaro só é mencionado pelo nome no 4º evangelho, João capítulo 11, versículo 12. Lucas menciona Maria e Marta, porém jamais menciona Lázaro, Lucas capítulo 10, versículo 38 ao 42. Entretanto, embora muito pouco seja revelado sobre Lázaro, a Bíblia evidencia que eles eram amigos próximos de Jesus. Certa ocasião, Lázaro ficou gravemente enfermo e suas irmãs enviaram uma mensagem a Jesus, a fim de que ele viesse curá-lo. Ao receber a notícia, Jesus falou que aquela enfermidade não terminaria na morte de Lázaro, mas sim na revelação da glória de Deus. João capítulo 11, versículo 4. Assim, apesar de sua preocupação, Jesus, em obediência à vontade do Senhor, retardou a volta para Betânia por alguns dias. Então, poucos dias depois, ciente de que Lázaro estava morto, Jesus anunciou sua intenção de retornar a Betânia para despertar o seu amigo. João capítulo 11, versículo 11. Depois de uma longa jornada, Jesus foi recebido por Marta 4 dias após o sepultamento de Lázaro. Sua confiança no Mestre, apesar de acreditar que se ele estivesse presente, seu irmão não teria morrido, ocasionou na autorrevelação de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Logo em seguida, Maria foi chamada e encontrou-se com Cristo. Este, ao vê-la chorar, ficou profundamente comovido e chorou também. João capítulo 11, versículo 35. Jesus, dirigindo-se ao túmulo, e ordenou que a pedra que selava a entrada fosse removida. Pela fé, apesar do mau cheiro, eles obedeceram a Cristo. Com uma palavra de ordem dirigida para dentro do túmulo, fez Lázaro retornar à vida e sair caminhando do interior do túmulo. A narrativa da ressurreição de Lázaro é o mais longo registro de um milagre realizado por Jesus descrito nos Evangelhos. Este também foi o mais espetacular de todos os milagres realizados pelo Mestre. As outras ressurreições da filha de Jairo, em Marcos capítulo 5, do versículo 35 ao 42, e do filho da viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15, ocorreram imediatamente após as respectivas mortes, enquanto a ressurreição de Lázaro ocorreu 4 dias após o seu sepultamento. Havia um propósito messiânico nesse milagre envolvendo a pessoa de Jesus. Os judeus devotos acreditavam que a alma de uma pessoa que morria pairava próximo ao corpo por 3 dias e só partia definitivamente para a eternidade após o 4º dia. Devido a essa crença, desenvolveu-se um pensamento de que somente alguém
que tivesse a autoridade messiânica teria a capacidade de devolver a vida a alguém após o quarto dia do seu falecimento. Marta podia estar pensando nessa ideia de que, após o quarto dia, a alma seguia definitivamente para a eternidade. Quando fez objeção para que Jesus abrisse a sepultura do seu irmão, mas ele insistiu e chamou a Lázaro de volta à vida, revelando assim, mais uma vez, a sua missão messiânica como Cristo. A notícia desse milagre inspirou a fé de muitas pessoas, João capítulo 11, versículo 45, mas também promoveu um complô no Sinédrio para matar a Jesus, João capítulo 11, versículo 53, e a matar também a Lázaro, João capítulo 12, versículo 9 ao 11. Este foi, na verdade, o auge dos sinais descritos no ministério de Jesus, pois ele produziu dois resultados notáveis. O primeiro, muitos judeus nas cercanias de Jerusalém creram em Jesus, João capítulo 11, versículo 45, e algumas semanas depois o acompanharam até a cidade, João capítulo 12, versículo 17 ao 18. E o segundo, os líderes judeus, firmes em sua rejeição a Jesus, decidiram que ele deveria morrer, João capítulo 11, versículo 53. Ou seja, esse milagre não apenas confirmou o poder e a autoridade de Jesus sobre a morte, como também estabeleceu o caminho que culminaria em sua própria morte e ressurreição, poucos dias depois. No sábado, antes da sua crucificação, Jesus esteve mais uma vez em Betânia, como convidado para um jantar na casa de Lázaro. Naquele dia, muitos foram a Betânia, não só por causa de Jesus, mas também para verem a Lázaro, a quem ele ressuscitara de dentre os mortos. João capítulo 12, versículo 9. No dia seguinte, ele entrou em Jerusalém na entrada triunfal, e muitos saíram para ver aquele que ressuscitara a Lázaro. João capítulo 12, do versículo 12 ao 13. A conspiração para matar a Lázaro certamente não foi levada a sério. De acordo com a antiga tradição registrada por Epifânio, bispo de Salamina, no século IV, Lázaro tinha 30 anos de idade quando Jesus o ressuscitou e viveu mais 30 anos após a ressurreição, morrendo assim com 60 anos. Existem tradições que fazem de Lázaro um ministro do Evangelho em anos posteriores, em Marsella, no sul da França, onde ele teria fundado uma igreja e finalmente teria morrido como um mártir. Mas essas lendas são totalmente destituídas de base histórica, sem qualquer valor, exceto como uma ficção religiosa. Há ainda diversas tentativas de identificá-lo como o jovem rico de Mateus, capítulo 19, versículo 16, mas não há também qualquer evidência confiável em favor desta suposição. Há aqueles que criticam Marta e engrandecem a Maria devido à repreensão e elogio que elas receberam de Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 40 ao 42. Entretanto, é mais correto interpretarmos aquele texto como uma proposta de Jesus para um novo estilo de vida construído com o melhor de Maria e o melhor de Marta. Pois, de um modo geral,
a igreja precisa tanto do serviço de Marta como a adoração de Maria e do testemunho de Lázaro. As diferenças entre eles não são para escolhermos quem sermos, mas sim para nos esforçarmos para que possamos construir em nós o melhor das qualidades que eles desenvolveram neles. E o principal é sempre crermos que o Senhor Jesus é o Senhor da vida. Que todos tenham uma jornada abençoada e feliz. Shalom, graça e paz.